Economia 4.0. Bom dia, ouvintes. Estamos no ar com mais uma edição do Economia 4.0 deste sábado, dia 27 de dezembro de 2025. A última edição desse programa no mês de dezembro. Voltaremos numa outra edição já no ano novo, no próximo sábado. Apresentação: Ana Pozobon, mesa de áudio Jefferson Gomes, central técnica Cleiton Lopes e Giorgio Latino Brum, gerência de jornalismo e esporte Rafael Sequim e a direção geral é de Claudinei Girotti. Esse programa tem um oferecimento da Fé Comércio, a força do sistema ao seu lado. TEG Banrisul, pedágio e estacionamento sem filas. Peça no app Banrisul. E Sindaergs, Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul, o parceiro do crescimento. E a partir de agora nós vamos levar a você, ouvinte, informações importantes, esclarecedoras, com quem realmente entende do tema. E o tema não é um tema tão fácil de ser compreendido, por isso nós estamos consultando uma especialista que vai explicar para você, ouvinte, o que você deve saber e se preparar para a questão da reforma tributária que vem aí no ano novo. O Brasil começa, a partir do ano de 2026, a colocar em prática a maior mudança do sistema de impostos das últimas décadas, a reforma tributária. Mas, afinal de contas, o que é a reforma tributária na prática? O que ela muda na vida do cidadão? Os preços vão subir, vão cair, vai ter influência no dia a dia das pessoas? Quem paga mais e quem paga menos com essa reforma tributária? Muito bem, para esclarecer essas dúvidas, nós vamos conversar a partir de agora com a Fernanda Fernandes, que é contadora e integra a equipe da Pactum Consultoria Tributária aqui de Porto Alegre. Muito bom dia, Fernanda. Prazer em recebê-la aqui nos microfones da Rádio Guaíba. Oi, Ana. Bom dia, ouvintes. Então, estamos aqui, para esclarecer as dúvidas que vocês tiverem sobre a reforma, comentar um pouquinho sobre como que vai ser essa reforma a partir de 2026 e tô disponível aqui para conversar com vocês. Fernanda, eu acho que bem objetivamente para o nosso ouvinte entender o que realmente é essa reforma tributária e por que ela foi considerada prioridade, ou seja, por que ela foi considerada tão necessária neste momento? Na prática, a reforma ela vem para simplificar a cobrança de impostos, principalmente sobre o consumo, né? Hoje a gente tem uma gama enorme de tributos que serão substituídos, por outros 2 tributos principais aí na reforma. Então, na verdade, a intenção maior é simplificar esse recolhimento, As regras hoje, atualmente, são muito confusas, são muito complexas, então a ideia é que possa simplificar o modelo, como é hoje, para esse novo modelo a partir de 2026. Pela tua experiência na prática, Fernando, o que mais complica, assim, o que é o fator complicador nesse sentido de precisar a reforma tributária urgente? Porque nós já sabemos que o brasileiro paga inúmeros impostos, né? O problema, na verdade, é a quantidade de impostos ou a forma como eles são cobrados, na tua opinião? Olha, eu entendo que nesse ponto as duas coisas são complicadores, Tanto a forma como é recolhida, como é apurada, recolhida os tributos, assim como as alíquotas em si e o valor principal do tributo. Hoje, as empresas levam cerca de 1.500 horas para cumprir todas as obrigações envolvidas nessa questão tributária. Então, é um custo elevado para as empresas e
a questão do recolhimento do tributo, também tem ali situações em que fica resíduos dessa cadeia para trás, onde não são aproveitados os créditos e não são feito ali o cruzamento com o débito depois, e acaba acumulando, né? Acaba sendo um fator de cumulatividade aí dos tributos. E a reforma, a intenção é essa, simplificar a forma como os tributos são recolhidos e também as alíquotas, para que fique mais claro, né? Eu não posso dizer que vai diminuir ou vai aumentar, essa resposta a gente ainda não tem, mas a ideia é que fique mais equilibrado também esse recolhimento, né? Tanto para os estados quanto para a parte federal e para os municípios. Quem está acostumado a recolher e também pagar, né, sabe com certeza qual é a lista fixa de impostos a serem pagos, né? Tu terias, assim, alguns exemplos para nos dar? Obviamente, a lista deve ser muito grande, mas quais seriam, assim, os impostos, um ou dois exemplos que deixariam de existir e o que entraria no lugar, assim? Dá para explicar de uma forma simples? Sim, eu acho que o que mais vai impactar seria a parte do ICMS e do ISS-QN. O ISS-QN que é municipal e o ICMS que é estadual. Então ele vai ser substituído, né? Esses dois tributos serão substituídos pelo IBS. Essa junção aí do municipal com o estadual é algo que vai ser muito disruptivo, né, na história, porque nunca aconteceu dessa forma. Então vai ser, eu acho que essa é a parte principal aí que vai ser o maior impacto da reforma, né? Essa união aí do município com o estado. Tu és contadora, né? Tua profissão é essa, então tu trabalhas. A linguagem para vocês não é complicada, mas para o leigo com certeza né? Até entender isso. Como é que o mercado de vocês, profissionais, estão reagindo com isso? Vocês estão se readequando, estão pensando numa linguagem mais adequada para falar com o cliente de vocês? Sim, hoje a gente tem, né, diversas assessorias e recursos que a gente recorre para conseguir traduzir essa nossa linguagem tão complexa para uma maneira mais fácil, né, mais compreensível para os nossos clientes, porque assim como a gente lida todo dia com o pessoal técnico de empresas, porque a gente faz consultorias, a gente também fala ali com o diretor, né, com o gerente, com pessoas que entendem do negócio e precisam que a gente traduza essa questão mais complexa. Então a gente está recorrendo aí a diversos recursos que a gente tem para conseguir deixar essa linguagem mais simples. E por falar em simplicidade, o ouvinte com certeza deve querer fazer essa pergunta, assim, na prática, né? Como se habituar com isso. Vamos dar um exemplo. Se o cidadão vai ao supermercado, né? Que é uma coisa rotineira, ou vai pagar uma conta de luz, ou uma conta de internet, vai mudar alguma coisa ali na tipificação do imposto? Como é que ele vai receber isso na nota fiscal, por exemplo? Vai ter alteração importante? Hoje a gente tem ali, foi feito algumas tentativas de incluir nesses documentos fiscais a carga tributária, né? Mas hoje é mais uma questão estimada, os tributos estão todos por dentro da base, como a gente fala, né? Então fica um pouco complexo de entender e não é tão fidedigno quanto a realidade. Com a reforma, esses tributos eles vão ser calculados por fora, então é o produto mais o tributo, e essas informações estarão nos documentos fiscais, né? Ficará mais transparente, eu posso dizer assim. E nesse quem ganha, quem perde, que é uma avaliação que a gente faz, né? Porque as leis, tem pessoas que costumam dizer que nós temos leis de primeiro mundo para um país de terceiro mundo, né? Nesse quem ganha e quem perde, como é que tu avalias esse cenário dessa reforma tributária? Eu entendo que a intenção da reforma ela é genuína e acredito que será para melhorar o dia a dia aí das empresas, enfim, até do próprio consumidor, né, da sociedade como um todo. Mas a gente vai ter uma fase de adaptação aí bem grande, né? 2026 é só um ano de testes, a gente tem aí toda uma transição que a gente vai ter que conviver com os dois regimes, enfim.
Eu acho que vai ser complexo, as empresas vão precisar ser amparadas, né, nesse período de transição, mas assim como foi com o projeto SPED, o projeto SPED foi toda a uniformização, né, das obrigações acessórias, deixou tudo eletrônico, enfim. No início foi também, né, desafiador, as empresas tiveram bastante trabalho para implementar, mas hoje, por exemplo, o projeto SPED, ele é um projeto de sucesso. Então, eu dentro aí da minha leitura, acredito que a reforma vem para simplificar realmente as coisas. Vai ser bem desafiador o início, mas entendo que vai melhorar. Fernanda Fernandes é contadora, é uma profissional que integra a equipe da Pacto Consultoria aqui de Porto Alegre. Vocês têm uma gama infinita de clientes de vários segmentos, né? E vocês estão habituados com essa linguagem, quer dizer, cada profissional se adequa à sua linguagem, né, para se relacionar com o seu cliente. Eu fico imaginando, assim, que dentro de uma estrutura dessa, que tem vários prestadores de serviço, tem advogados tributaristas, né? A Pacton é uma consultoria que tenha essa credibilidade para auxiliar, orientar o seu cliente nesse segmento tributário. Mas vocês visualizam, assim, na empresa, nas reuniões que fazem, quais seriam os setores da nossa economia que vão se beneficiar mais com essa reforma? Dá para sinalizar isso? E setores que vão ter, abre aspas, vantagem com essa reforma? Olha, é algo que é bem complicado de afirmar. Né, nesse momento, assim, eu não tenho essa resposta que terão setores que serão beneficiados dessa forma, ainda não consigo vislumbrar, né? O que eu acredito é que vai ter uma equidade maior, né? Os tributos, eles vão ser cobrados de forma mais simplificada e também de um equilíbrio maior. Mas não consigo ver nesse cenário algum impacto positivo, digamos assim, para a economia. Não consegues ver um impacto positivo para a economia, essa é a frase. Nesse momento eu não consigo enxergar, consigo enxergar porque ainda é adaptação, a gente não sabe, muita coisa vai acontecer diariamente, então tá saindo novas regulamentações, né? O cenário ainda está um pouco obscuro, né? Claro. Fernanda, e que em relação a valores, a remunerações também, eu estou tentando falar mais ou menos, né, te colocar o que o ouvinte, né, o que a população de uma maneira geral estaria levantando como preocupação, né? Então até me orienta se eu estiver fugindo um pouco do tema nesse sentido, mas eu estou tentando fazer as colocações que eu imagino que o cidadão brasileiro gostaria de fazer. Por exemplo, em relação a remunerações, né? Quem ganha menos, que tem uma remuneração mais baixa em relação ao outro, vai pagar menos imposto com esse novo modelo, porque o imposto também é uma coisa que é importante, né? Não só o imposto de renda, mas os milhares de impostos que as pessoas pagam. Esse questionamento deve surgir entre as pessoas, né? Sim, o que está acontecendo também, além da reforma tributária principal, posso chamar assim, que é a reforma do consumo, a gente também, em paralelo, está ocorrendo aí várias alterações na questão do imposto de renda, né? Há poucos dias atrás, a gente teve aí a publicação, né, de uma norma que fez com que o imposto de renda das remunerações fosse tivesse uma redução, né, no cálculo ali, na apuração. Então, além da reforma do consumo, a gente está tendo essa reforma da renda também em paralelo. E isso está trazendo também diversas mudanças e esse cenário ele está se moldando aí para ser replicado, além da renda da pessoa física, né, que foi essa alteração recente, também para a renda de sócios e pessoas jurídicas. Então a gente está tendo várias alterações ao mesmo tempo, né, a reforma principal e a reforma da renda em paralelo. E se hoje tu falasse diretamente, vamos fazer um cenário, Fernanda. Se hoje tu estivesse diante de um cliente, né, que vocês estão habituados a ter essa relação, e tivesse que listar assim, as prioridades para o ano de 2026 em relação a essa mudança,
quais seriam os tópicos assim que tu anotarias? Isso pode ser até agora, né? Nós podemos fazer isso juntas, inclusive. É verdade. Quais seriam esses tópicos que tu chamarias a atenção desse teu cliente, né? Do nosso ouvinte, que não tem uma assessoria direta assim também. Quais seriam essas preocupações que tu destacaria? Acho que o ponto principal é a emissão de nota fiscal, né, de documento fiscal. Porque a partir do dia 1º, as empresas já vão ter que fazer o destaque ali dos 2 tributos, né, CBS e IBS, que serão os tributos que substituirão outros. Esse destaque, ele não vai rejeitar a nota fiscal, ou seja, não vai travar a tua operação, né, não vai ter, se eventualmente as empresas não conseguirem deixar os sistemas prontos, né, para o dia 1º, não vai ter uma rejeição de nota, vai poder operar normalmente, porém esse destaque ele é obrigatório, né? Não é porque ele não vai rejeitar que ele vai ser que não é, né, não é necessário fazer essas mudanças no sistema. Então vai acabar que acho que a primeira questão que tem que ser vista de imediato, se não foi vista ainda, é fazer esses testes de emissão de nota para conseguir já iniciar o ano aí com essa situação regularizada, né? Porque tem um outro ponto que as empresas que fizerem esse destaque corretamente, fizerem a emissão de nota correta, não precisarão recolher esses 2 tributos novos aí vamos chamar eles de novos, da reforma. Não vai ser necessário pagar. Porém, ele tem que estar destacado na nota, ali feito todas as parametrizações e sistema certinho. Se não for feito, isso daí vai ter uma penalidade, que é recolher o tributo. E vai ficar complicado, porque vai acumulando, né? Tipo, o ano vai acabar acumulando, e a gente sabe que às vezes as empresas, principalmente empresa, né, do Brasil, a gente sabe que deixa para a última hora. O brasileiro tem essa cultura, né? Então, se deixar para depois, porque não vai ser rejeitada a nota, a gente vai ter problema. Tem que arrumar a casa, tem que organizar o sistema, organizar os cadastros também é bem relevante fazer, né, essa limpeza, esse saneamento de cadastro, assim como dar uma analisada em eventuais créditos que as empresas tenham, ainda do regime antigo, para não perder esses créditos, porque é caixa, né, é valor. É verdade. E, Fernanda, e quanto à parte de cadastro, assim, vai mudar, inclusive, porque isso nos sistemas, todos os sistemas vão ter que ser alterados nas empresas? Todos os sistemas, né? Independentemente do tamanho da empresa que está te dando esse apoio, né? Qual o sistema que a empresa está utilizando, todos vão ter que se adequar. Só que essa questão de fazer todo o saneamento ali, todas as alterações nos cadastros, daí é interno. Então a empresa vai ter que se preparar para isso também, né? E isso vale para grandes empresas, mas vale também para o pequeno, né? E esse que tem uma empresa, vamos supor, alguém que faça tortas, né? Que produza doces e precisa fazer a entrega, precisa apresentar uma nota. Como a pessoa deve agir? Ela deve sempre procurar a orientação do profissional ou o seu contador ou quem cuida das suas finanças tem que providenciar a adequação nesse novo sistema? Eu acho que é uma responsabilidade conjunta, né? Tanto o empresário, quanto o contador, quanto eventuais assessorias, o próprio jurídico, né? Então envolve uma gama bem grande aí de pessoas que precisam estar atentas, né, para essa situação e para essas mudanças, porque, de fato, a partir de 2027, por exemplo, o Simples Nacional também vai entrar nessa leva que vai fazer o recolhimento ali da CBS, IBS, enfim, tem, né, algumas exceções, mas vamos tratar de forma geral. E as empresas do Simples, a gente sabe que tem carência de assessoramento, enfim, vão precisar se organizar para enfrentar esse novo cenário. Fernanda, outra coisa, também é importante, hoje nós, com esses episódios de pandemia, e também depois nós tivemos essa tragédia no Rio Grande do Sul com as enchentes, né? Muitas pessoas, muitas empresas foram atingidas e a pandemia recolheu muitas pessoas, né? As pessoas começaram a trabalhar
home office e mudou um pouco o perfil da prestação de serviço. Com isso veio muito da economia informal também, né? Como é que esse cenário se desenha assim, com essas novas regras, na tua opinião? A gente tem até já uma situação já prevista para julho de 2027, que algumas pessoas físicas, né, que fazem atividades que são sujeitas a essas contribuições novas vão ter que se organizar e vão ter que regulamentar e fazer um CNPJ. Então, isso também está no radar da Receita Federal, né? Essas atividades informais, digamos assim, vão ter que se organizar e se estabelecer aí no novo regime. Fernanda, para encerrarmos, já tomei bastante teu tempo, mas esse é realmente o nosso objetivo, né? Trazer profissionais que dominem o tema, que possam esclarecer aos nossos ouvintes esses assuntos que com certeza vão dominar, né, a parte da economia nesse ano de 2026. Mas para quem está nos ouvindo agora, para a gente encerrar, essa pessoa que está preocupada, está confusa, qual é a principal orientação ou mensagens que tu podes deixar para essas pessoas que nos ouvem, as dicas e orientações importantes para 2026 já começarem a se preparar para essas mudanças? Eu entendo que é se informar. Eu acho que a gente está com bastante material. A própria Receita Federal tem um portal que traz ali todas as alterações. A gente está tendo bastante esclarecimento através das mídias, né? Mas a minha dica é que as pessoas se informem, né? Que fiquem por dentro, para não ter depois nenhum tipo de surpresa ou para caso não acompanhem, né, ter algum tipo de prejuízo, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica, porque essa reforma ela impacta todos os cidadãos, né? Então a gente precisa se informar sobre ela e acompanhar, né, se atualizar. Muito bem, nós conversamos com a Fernanda Fernandes, que é contadora, sobre a reforma tributária que começa a ser implementada agora, no próximo ano, e no próximo ano já está batendo a nossa porta aí, 2026 está chegando. Essa é uma mudança bem complexa, como a Fernanda explicou, mas que promete simplificar esse sistema todo, né, da área tributária, trazer mais transparência e impactar a economia no médio e no longo prazo. Então vamos aguardar para ver. Eu imagino que muitas confusões nos primeiros meses do ano, muitas dúvidas vão surgir, mas eu agradeço, Fernanda, pela tua disponibilidade e pelos teus esclarecimentos. Obrigada, Ana, foi um prazer falar com vocês. Estou à disposição se tiver alguma situação que eu possa ajudar. Com certeza. Até breve, muito obrigada. Até, tchau. Eu sou a jornalista Ana Pozobon, estamos encerrando mais uma edição do Economia 4.0 deste sábado, última edição do ano de 2025. Voltamos com vocês novamente durante as férias do jornalista Almir Freitas, no próximo dia 4, já no ano de 2026. Agradecemos a todos pela audiência e agradecemos também a Fé Comércio, a força do sistema ao seu lado. TEG Banrisul, pedágio e estacionamento sem filas. Peça no app Banrisul. E Sindaergs, Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul, o parceiro do crescimento. Tenham todos um final de semana excelente e até o próximo sábado. Você ouviu Economia 4.0.